Como a Covid-19 afetou a taxa de natalidade. Neste vídeo, veremos como a França tem lidado com a sua baixa taxa de natalidade por causa do coronavírus. A taxa de natalidade de um país ou de uma área é simplesmente a relação entre o número de nascidos vivos e o total da população de um determinado lugar durante um período de tempo. Mas atenção, não confunda natalidade com fecundidade. Fecundidade é a taxa registrada entre mulheres grávidas e o número de mulheres no período fértil, que vai de 15 a 49 anos de idade. Segundo a matéria que inspirou esse vídeo, postada pelo jornal UOL, a situação de queda nas taxas de natalidade da França é alarmante. O número de nascimentos foi próximo ao de 1945, em que a população pós-guerra era cerca de 40% menor. A taxa de fecundidade, segundo o INSEE, Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos da França, é de 1,84 filhos por mulher em 2020, inferior à taxa de 1,86 em 2019, e isso tende a piorar em 2021. Mesmo que a França seja um dos países europeus com os melhores indicativos de nascimentos, graças a um histórico de políticas governamentais de ajuda às famílias e de acolhimento a imigrantes, a queda da taxa de fecundidade foi apenas amortizada nos últimos anos. A queda de nascimentos esperada para os próximos anos pode ser bem mais drástica, pois o número de casamentos na França em 2019 foi bem inferior ao comum, mesmo com os cartórios funcionando normalmente. Já no ano passado, os cartórios não realizaram nenhum casamento durante o período do primeiro lockdown, e as restrições nos meses seguintes desmotivaram a realização de festas, o que refletiu em uma diminuição de 34% no número de novos casamentos. Além disso, de acordo com o demógrafo Gerard-François Dumont, instaurou-se nos casais um sentimento de insegurança em relação a ter filhos, devido às consequências econômicas e sanitárias da pandemia. Se considerarmos somente os dados dos casamentos, vale questionar se não está ocorrendo um adiamento de corte de nascimentos. Esse adiamento de corte, resumidamente, seria a decisão das mulheres nascidas em um mesmo período por adiar a gravidez, motivadas por um período de instabilidade. Um bom exemplo é a Segunda Guerra Mundial, em que gravidezes foram adiadas, levando a uma clara baixa de fecundidade. Curiosamente, logo após o evento, houve uma explosão de nascimentos. Mas segundo o professor Arnstein Asf, da Universidade de Bocconi, é pouco provável que esse fenômeno aconteça no contexto atual. Ao contrário de países mais pobres, onde pode acontecer uma explosão de nascimentos indesejados, a França não tem problemas com o fornecimento e distribuição de métodos contraceptivos eficientes e conta com planejamento familiar, mesmo em momentos de crise. Além disso, o aborto é legalizado, o que tornou o número de nascimentos no país ainda mais subordinado às decisões dos casais ou das mulheres. A migração incentivada na tentativa de compensar a falta de nascimentos não está em situação melhor. Um estudo realizado em 2004 mostrou que 17% dos nascimentos eram devidos a pelo menos um progenitor imigrante. Mas a tendência dos imigrantes é que aqueles que vêm de países com altas taxas de fecundidade, em geral, tendem a ter menos filhos e adequam-se aos costumes locais. Com o recente recrudescimento das políticas de imigração na França, somado à situação vulnerável das famílias que vivem em programas habitacionais em meio à crise, é pouco provável que os imigrantes consigam compensar o número de nascimentos do país. Tudo isso leva a pensar se existe alguma solução para evitar essa avalanche de problemas eminentes, pois, com a quantidade de filhos por mulher muito abaixo da taxa de reposição, pode-se esperar uma diminuição na população francesa nos próximos anos. As políticas de incentivo à gravidez têm cada vez mais importância e, apesar de tudo, têm um ambiente propício a êxito. O estudo do Instituto Kantar mostra que 2/3 das famílias interrogadas que tiveram apenas um filho gostariam de ter tido ao menos mais um. Estima-se uma média de 2,36, acima da taxa de reposição. Nesse sentido, é possível compreender que o número de nascimentos na França é quase subordinado à decisão das mulheres e dos casais de terem ou não filhos. Em contrapartida, como a situação econômica não está favorável, por mais que haja desejo de se ter mais filhos nas famílias francesas, se não houver mais incentivos por parte do governo, provavelmente o número de nascimentos continuará a cair.